aquela divisão que o Mannheim faz de análise imanente, análise expressiva e análise documentária, na análise de uma entrevista a gente não tem como fazer essas três análises, porque o sentido imanente é aquele que nos é dado, digamos, eu não preciso de muita informação para interpretar aquilo que uma pessoa está falando. O sentido expressivo, eu teria que poder captar a intenção por detrás de certas narrativas. E isso, depois que eu tenho o texto transcrito, eu não tenho como fazer, né? A gente não tem como voltar lá no entrevistado e perguntar, mas por que você me falou isso naquele momento da entrevista? Né? Então, esse nível expressivo, essa etapa, digamos, não é realizada, por exemplo, numa análise de entrevista ou numa análise de grupo de discussão. Então, a gente tem a interpretação imanente e a interpretação documentária, que o Gonzaga chama então de análise formulada e análise refletida. Então, depois da transcrição da entrevista, começa a análise dessas duas etapas. Para a teoria fundamentada, e isso também então o método documentário vai adaptar, é fundamental a análise comparativa. Né? Então, assim, para o método documentário não dá para trabalhar com uma única história de vida. Né? Ou seja, nós temos que ter mais histórias de vida, porque a ideia não é permanecer só nessa análise formulada e refletida, mas ir para uma terceira instância, que é a análise comparativa, e uma quarta instância depois, que é a construção de tipos. Né? Então, buscar identificar algumas recorrências, né, que a gente pode estar formulando em tipos e mais tarde em tipologias. Né? Então, é um processo também que eu tenho, assim, agora já orientado alguns trabalhos de mestrado e doutorado, onde os alunos estão utilizando o método, que também requer um certo tempo. Né? Então, assim, numa dissertação de mestrado é muito difícil, em 2 anos, você conseguir fazer todo o trabalho empírico de coleta de dados, transcrição, e ainda chegar a uma construção de tipologias. Até porque isso requer mais tempo, precisa amadurecer mais. Então, normalmente, numa dissertação de mestrado, a gente consegue chegar até a análise comparativa de 2 grupos de discussão, 4 grupos de discussão, ou 4 entrevistas narrativas, por exemplo. Né? E a construção de tipos, então, ela num doutorado, foi o que eu fiz na minha tese, já é possível, porque aí a gente tem 4 anos, a gente tem mais tempo para se debruçar sobre esse material. Mas fundamental para uma análise qualitativa com base no método documentário, então, é também o trabalho num grupo, né? Esse exercício de análise e interpretação de dados. Então, ele é interessante que ele seja feito numa equipe de intérpretes e não só individualmente por um estudante. Então, a gente tenta hoje fazer reuniões de pesquisa onde o estudante, o doutorando, traz o seu material e discute com os colegas, né, para a gente também poder, às vezes, identificar coisas que a própria pessoa que fez a entrevista não identificou, ou às vezes dizer, não, acho que aqui você está sendo subjetivo demais, isso aqui não aparece na entrevista, você está interpretando, mas isso não está dito pelo entrevistado. Né? Então é fundamental um trabalho de equipe. E também é importante, isso é uma coisa que muitas vezes não acontece, os alunos deixam para fazer o trabalho de campo depois da qualificação e geralmente no último ano do mestrado ou do doutorado. E aí você não tem tempo para utilizar um método que requer tanto cuidado como um método documentário ou como a proposta da Rosenthal também. Né? Então acho que esse é uma questão que a gente às vezes percebe que os nossos programas de pós-graduação, eles ainda valorizam muito você ter um bom referencial teórico, um capítulo teórico bem escrito, e a parte empírica, você vai lá depois, coleta os dados e faz. Sempre que o mais importante teria que ser os dados empíricos coletados, porque uma boa recepção de Foucault, de Bourdieu ou de outros autores, a gente já tem. Né? A gente já tem vários livros sobre esses autores. E o que a gente não tem é a produção de dados sobre as nossas realidades, sobre as quais a gente se debruça, mas se debruça de uma forma muito rápida. Né? Então, acho que assim, a pesquisa qualitativa,
ela requer mais tempo, ela requer a gente rever um pouco esse modelo de pós-graduação que a gente tem também, que, na minha interpretação, valoriza muito pouco a formação, como o Emílio já colocou, do sociólogo, do cientista social, antropólogo, de outras áreas também, que hoje eu atuo nos programas de pós-educação, como intérprete também, ou seja, pensar que a gente teria que também ter cursos, né, para estudar isso, como interpretar dados. A gente tem um monte de disciplinas teóricas e pouquíssimas disciplinas metodológicas. Né? Geralmente a gente, na disciplina de metodologia, ensina como fazer o questionário, como aplicar o questionário, como fazer uma entrevista, mas não como analisar. Né? Aí é onde os estudantes geralmente estão sozinhos, né, e com pouco tempo para desenvolver um bom trabalho, assim, com mais cuidado, com mais rigor. Mas acho que eu permaneço por aqui, aí se houverem mais perguntas, eu posso, o que eu deixei de falar agora, eu posso responder de vez. Obrigada, gente. Eu tenho que passar a coisa para vocês todos fazerem as observações, mas eu fico sacudido com algumas coisas. Eu disse, se o mundo da vida é o único mundo que a gente conhece, então é necessário que a gente faça o que você chamou de grounded theory em inglês, você chamou de teoria fundamental para entender qualquer coisa na vida social. Se eu entendo é isso. Ou seja, as grandes diferenças teóricas podem guiar a gente. Agora, tem duas perguntas. Como se formou o tipo? Weber, acho que dá uns cursos. Explicações para serem considerados satisfatórios. Tem que ter adequação causal e adequação do significado. Weber é interpretado pelo Schultz. Eu acho que lá ele tem uma ideia normativa mesmo de como construir. Schultz é engraçado, porque ele nunca fez na pesquisa empírica, mas ele tem uma leitura de Don Quixote que é maravilhoso. Ele tinha 4 províncias da vida própria dele. Um era ser músico. Então, aqueles ensaios dele sobre a música, que em 2001, fantástico, mesmo para alguém que não entende nada de música, realmente você entende, você entra no mundo. Então, Mannheim eu conheço muito menos, muitíssimo menos. Mas essas seriam 2 perguntas que eu colocaria, só para começar a bola a rolar. Como tipificar de um lado, só para pedir você refletir sobre critérios de explicação. Se isso não seria um tipo de normatização do método, porque eu acho que vocês dois chegam a convivência em certo momento aqui que vocês estão tentando fazer. Espero que fique claro. Agora eu vou pegar uma rodada de perguntas. 1, 2, é o terceiro. Bom, vamos aqui. Primeiro.